Então, boa noite aí, Gelson. Tudo bom aí? Vou deixar essa aula gravada aí, certo? Para você poder assistir novamente aí, e os demais colegas que não tiveram oportunidade de assistir aí, poderem acessar aí quando eles tiverem a disponibilidade aí, né? Bom, então vocês já estão na última unidade curricular do curso, na última unidade curricular, né, que é desenvolvimento de projetos, temas eletromecânicos. Vou mostrar para vocês aqui como que está mais ou menos organizado as situações de aprendizagem. Compartilhando a tela aqui, tá vendo minha tela aqui, Gelson? Tô não, Ah, professor. oi? Não, Tô não? tá não? Não. Deixa eu, deixa eu só tirar minha câmera aqui, deixa eu ver se... Agora eu tô vendo. Tá? Não, não, ok então, só tirei minha câmera aqui. Então, no caso aqui, Gelson, o que acontece? Essa unidade curricular, ela é composta por 11 situações de aprendizagem, correto? As situações de aprendizagem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, elas são situações de aprendizagem que exploram, abordam ferramentas de gestão de projetos, né? Ferramentas de gerenciamento de projeto. Então, por exemplo, a SAP 1 vai ser sobre estrutura analítica de projeto, a 1 e a 2, a 3 vai ser sobre diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt é uma forma de fazer, é uma forma bem sistematizada de fazer um cronograma, de elaborar um cronograma de um projeto, né? E a 4 vai ser, além de um cronograma, vai ser uma de orçamento, juntamente com a 5, né? A situação de aprendizagem 5 também vai explorar a ferramenta de projeto, assim como a 6. Aí a 6 vai explorar a ferramenta do 5W2H, né? Que são cinco, o como e o como fazer, né? E aqueles outros Ws, né? Que é onde, quando, né? Enfim. Vou também abordar também passo a passo. Hoje aqui, então, eu vou falar das 3 primeiras situações de aprendizagem, correto? E depois eu vou falar das outras 3, a 4, a 5 e a 6. E continuando, explorando aí, né? Por exemplo, a SAP 7 já vai meio que fazer uma introdução nas outras situações de aprendizagem. Situação de aprendizagem 7, ela vai explorar sobre CLP. Então, o conceito de CLP, quais são as suas características, como funciona, qual tipo de linguagem que ela emprega, né? No caso, Ladder, no caso, linguagem funcional por bloco, né? Enfim, seria como funciona, né? Como funciona, ah, como funciona um CLP, né? E, por fim, as últimas situações de aprendizagem, que é a 8, a 9, a 10 e a 11, são pequenos projetos para ser feitos em linguagem Ladder e CLP. São basicamente esses projetos aqui que vocês também vão trabalhar nas aulas práticas. Provavelmente lá na primeira aula presencial que vocês já tiveram, vocês viram alguma coisa já relativa a SAP 7, né, que é sobre CLP, né, ainda não entrou na parte de projeto ainda, né. Então aí vai ser as próximas situações, as últimas situações de aprendizagem, né, vai ser então projetinhos práticos que vocês vão ver também. O professor pode explorar alguma coisa de gestão, gerenciamento de projetos, por exemplo, não pode, mas é para que implícito, sabe? Aqui é mais para vocês também terem noção de que essas ferramentas existem, e na vida prática de vocês aí, mesmo que vocês não lidem diretamente com a gestão, gerenciamento de projeto, mas vocês têm uma noção de quanto isso é aplicado na indústria. São ferramentas que é utilizado não só na indústria, mas qualquer outra empresa, qualquer outro ramo de atividade aí que precisa de uma organização, seja conforme hierárquico, para cronograma, organizacional, enfim, são ferramentas extremamente úteis para o dia a dia de uma empresa, de uma indústria. Então vamos lá. Vou explorar então sobre a situação de aprendizagem 1 aqui. Bom, a situação de aprendizagem 1 consiste, vocês vão ler esse texto aqui, correto? E preencher uma estrutura analítica de projeto.
Ou seja, vocês vão preencher a tabela de processo, gerenciamento de projetos, indicando as atividades em cada etapa, né? Então, aqui, ó, vocês vão utilizar, não, vocês vão vir aqui, ó, vocês vão utilizar esse anexo aqui, ó, certo? Se vocês quiserem, vocês baixam ele aqui, ó. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, né, não. Ignora esse anexo aqui, viu, pessoal? Depois eu vou até tirar ele. Eu vou disponibilizar, deixa eu ver se eu coloco esse anexo 2. Vou disponibilizar, pessoal, eles em formato PDF, para vocês responderem aqui, ou no Word mesmo. Bom, o que vai ser isso aqui? Vocês vão, a partir desse fluxograma aqui, né, desse organograma, que a gente sabe, por exemplo, que num projeto tem 3 fases. Então, planejamento, seria aqui execução e encerramento, né? Então, no planejamento, a gente tem algumas tarefas, que é a parte de gerenciamento, né? No gerenciamento, o que contempla aí? Seria uma reunião, né? Fazer uma reunião inicial de planejamento desse meu projeto, selecionar os processos, né? Que vão compor esse meu projeto. Eu vou descrever, vou fazer uma descrição das entregas do projeto e uma elaboração da estrutura analítica de projeto, mais 2 itens que vocês vão preencher além da análise de riscos. Outra parte do planejamento é fazer um levantamento inicial das informações. Então, por exemplo, nessa situação de aprendizagem específico, ela tem a quantidade de iluminação em cada ponto e uma outra informação inicial, que está contida naquele texto, né, que eu mostrei anteriormente. E as especificações técnicas. Então, as especificações técnicas lá, conforme o texto, a situação de aprendizagem é instalação de 30 sensores de presença e fracionamento, substituição de 21 lâmpadas e mais também 2 especificações técnicas que também está lá no texto. E na parte aqui de execução, né, então aqui é a parte de execução, a gente tem a parte de gerenciamento de obras. Para gerenciar uma execução, então a gente avalia os prazos, custos e riscos. A gente atualiza o planejamento, né, o que foi feito a respeito do planejamento, o que foi executado, né, fazer uma atualização, e relatórios de acompanhamento e controle e outra informação que também está contida no texto. Bom, e nas obras, né, com relação à execução das obras, mudança, então, por exemplo, mais parte técnica, mudança na posição geometria dos pontos de iluminação, substituição de motores e mais 2 que vocês vão completar, que também está contido no texto. E na parte de encerramento, né, pessoal, na parte de encerramento, então a gente tem umas lições aprendidas, né, meio que para fazer um feedback, né, do que foi feito, que pode ser melhorado, o que deve ser evitado, né, enfim. Avaliação dos resultados do projeto, também outra informação. Então, essas informações que faltam, pessoal, tá tudo no texto. Então, tá tudo no texto. Então, tá tudo nesse texto aqui. Então, o que vocês vão entregar vocês vão responder conforme aqui e vão me entregar esse anexo, perdão, esse não. Só ver aqui. Vocês vão me entregar esse anexo. Perdão, não esse, do anexo 2. Esse aqui, do anexo 2, ok, pessoal? Eu vou mudar isso aí. Então, tem uns erros aqui da sala virtual, vou mudá-los aí. Aquela tabela que vocês viram aqui no começo, do anexo 1, vocês vão fazer, na verdade, no anexo 2. Que é o que é o anexo 2? Que é o mesmo, mais ou menos o mesmo texto, né? Só que agora, ao invés de fazer em forma de fluxograma, vocês vão fazer ele nesse formato aqui, ó. Né? Então, seriam as atividades relativas ao planejamento, execução e encerramento. Vamos colocar a atividade aqui, marcar o que é de planejamento ou de execução de encerramento aqui com um X. Certo? Então, é mais ou menos hierarquizar em formato de tabela, aquele organograma. Certo? Então, essa aqui seriam as 2 primeiras situações de aprendizagem. Certo aí, Gelson? Uma dúvida aí, um questionamento? O professor está tranquilo. Certo? Bom, a situação de aprendizagem 3, vou mostrar aqui,
É basicamente a mesma coisa ali, né? Vocês vão fazer a leitura, vão ver o que que é para ser feito, e eles vão fazer apresentar as atividades do cronograma em formato de gráfico e de Gantt para manutenção de uma máquina especial. Então, aqui, ó, a gente tem um anexo aqui. Então, por exemplo, é pegar aquela estrutura analítica de projeto, né? Colocar as atividades, então, que é de planejamento, execução e encerramento, e colocar as durações dela aqui, ó, cada duração. Isso aqui, pessoal, vocês podem estar meio que se baseando no texto. Caso não tenha informação clara no texto, vocês podem dar uma estimada. E não precisam colocar uma coisa exata, mais ou menos só para vocês terem uma noção, certo? O que que é esse predecessor e sucessor? Uma tarefa meio que vai depender de uma anterior, e ela vai precisar então de ser executada numa sequência, né? Então, por exemplo, uma tarefa aqui vai ser feita antes e depois, né? Antes de uma outra, e vai ter que fazer em sequência, vai fazer uma outra apontada aqui. Por isso que fala predecessor. Esses predecessores é dado justamente por esses IDs aqui, ó. Então, por exemplo, essa tarefa aqui, ó, ela vai depender, obviamente, da tarefa anterior, 3 e 4, né? Número 5. E quais as tarefas que vão suceder ela, que no caso 6 a 7. Não necessariamente pode ser na ordem, pode ser uma tarefa ou não tem nenhum predecessor, nenhum sucessor, né? E aqui vocês vão colocar, preencher o quadro, né, conforme o tanto de semana que leva. Então, por exemplo, isso aqui 4 semanas, isso aqui uma semana, isso aqui mais outra semana, né, assim por diante. Da mesma forma na execução e no encerramento. Bom, aqui é um exemplo em PDF. Aqui, ó, nesse anexo 2, a gente tem esse modelo do Gantt aí, ó, em formato Excel. Vocês vão utilizar ele para responder, correto? Que aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui, aí, só aumentar aqui, ó. Então, por exemplo, vocês podem utilizar essa tabela aqui, pode colocar o nome da tarefa lá, ó. Aí vocês podem colocar o que é de planejamento, vocês vão colocar aqui as tarefas de planejamento aqui, uma por uma, e meio que estimar. Por exemplo, eu determinei que a primeira tarefa ela vai do dia 16, sei lá, até o dia, vou colocar aqui, ó, 16/2, vai demorar um mês, então coloca aqui, ó. Pronto, tá lá, tá vendo? Vai 31 dias. Aí a segunda tarefa, ela vai do dia, vou colocar aqui, ó. Ela pode ser, sei lá, ela vai começar 10/2, e vai até o dia, sei lá, vou colocar até o dia 20/2. Pronto, tá lá, tá vendo? Aí vai se preenchendo ali, ó. Você pode adicionar uma tarefa aqui, ó. Você pode colocar mais tarefas. Como é que você vai fazer aqui, ó? Só chegar no final aqui, ó. Coloca aqui e puxa, ó. Aí mantém a mesma forma, né? Então aqui você pode utilizar essa tabela para poder responder situação de aprendizagem 3, ok? Tem alguma dúvida aí, Gelson? Um questionamento? Não, professor, tá tranquilo. Então, aqui. Então, por hoje aqui, eu vou ficar só nessas três aqui, Gelson. Depois aí eu vou abordar a 4, a 5 e a 6, nas próximas aulas abordando as demais situações de aprendizagem, ok? Então, vou finalizando aqui por hoje, certo? Caso tenha dúvida aí, algum questionamento, não deixe de procurar aí, certo? Caso também queira se adiantar nas demais situações de aprendizagem, pode perguntar também, não tem problema, ok? Então, vou desejar a você uma boa noite, né? Fique com Deus aí e até a próxima. Tá bom, professor, com Deus. Boa Tá? noite. Boa noite.